Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo com um dos péssimos negócios feitos pelo tricolor nos últimos tempos. Eu me refiro a Orejuela, lateral direito colombiano, comprado em 2021 por 13 milhões e meio de reais. Detalhe, toda essa bolada por apenas 50% dos direitos econômicos. O Orejuela voltou a treinar com o restante do elenco nos últimos dias, mas só para cumprir tabela. Ele vai aguardar até que possa assinar um pré-contrato. O vínculo dele se encerra em março do ano que vem e ele não será mais aproveitado, sairá de graça sem render qualquer centavo ao tricolor. Durante esses mais de 3 anos, vestindo a camisa do São Paulo, o atleta foi emprestado 4 vezes e pelo São Paulo só conseguiu jogar 23 partidas. Os empréstimos para Grêmio, Atlético Paranaense, Ceará e Independente Medellín. São Paulo ainda tinha esperança de conseguir negociá-lo em definitivo com o clube colombiano, onde ele teve uma boa performance, mas o Independente fez uma proposta muito ruim, o São Paulo recusou e a tendência é que o Orejuela, sem ser aproveitado, fique até março do ano que vem, quando será liberado. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer qual foi o pior negócio feito recentemente pelo São Paulo. Daniel Alves, Juan Fran, essa passagem do Orejuela, ou tem algum outro jogador que foi ainda mais marcante de forma negativa? Já usa o espaço para comentário e avalia. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo, que vai perder um bom dinheiro a que teria direito na negociação do Elinho. Você lembra do Elinho, né? Um atacante formado em Cotia, vendido em 2021 para o Red Bull Bragantino por 24 milhões, ele acaba de se tornar a compra mais cara do futebol mexicano, foi adquirido pelo Toluca, do México, 15 milhões de dólares fixos e mais 1 milhão de dólares em bônus. A gente está falando de um negócio de 83 milhões e meio de reais já garantidos e mais 5 milhões e meio de reais de acordo com a performance do atleta. São Paulo tem direito a 35% do valor como clube formador. Mais do que isso, quando ele vendeu o Elinho para o Red Bull Bragantino, ele ficou com esses 35%. Essa grana, ou esse percentual, equivale a 29 milhões e 200 mil. Só que, desses 29 milhões e 200 mil, São Paulo terá de repassar a Juliano Bertolucci 12 milhões e meio de reais. O Bertolucci, para quem não conhece, é um dos principais, acho que é o maior empresário do futebol brasileiro e alguém com quem o São Paulo tinha uma dívida próxima de 50 milhões de reais. Essa dívida que foi constituída por conta do não pagamento de várias comissões, como as envolvendo Éder Militão, Antony, Thiago Mendes, Elinho e Vitor Bueno. Pois bem, o Bertolucci foi à justiça e começou a requerer receitas do São Paulo. O São Paulo chegou a um acordo com o Bertolucci e tem feito repasses de dinheiro. Recentemente, o Morato trocou o Benfica pelo Nottingham Forest. São Paulo ficaria com mais ou menos 15 milhões de reais, abriu mão de toda a grana e a repassou para o empresário. No caso do Elinho, dos 29 milhões e 200 mil a que teria direito, São Paulo vai depositar cerca de 12 milhões e meio para o Bertolucci para ir abatendo aquele saldo de 50 milhões de reais. Dessa maneira, vamos sobrar para o São Paulo 16 milhões e 700 mil, mais um mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual que a FIFA destaca para clubes formadores. São Paulo vai ficar com mais ou menos 3 milhões do mecanismo de solidariedade. No fim das contas, vão sobrar ao São Paulo cerca de 20 milhões de reais com a transferência do Elinho. A maior compra do futebol mexicano, atleta que foi muito bem com a camisa do Red Bull Bragantino, especialmente nessa temporada, negociação com o Toluca intermediada pelo Márcio Bittencourt, que é um empresário brasileiro com excelente relação com os mexicanos. Tem até um bastidor curioso, o primeiro nome da lista do Toluca não era o Elinho, e sim o John Kennedy. Mas o Fluminense começou a criar uma série de dificuldades, o John Kennedy deixou de ser uma peça importante no Fluminense, passou a jogar menos e pior, e aí surgiu o nome do Elinho, o negócio rapidamente foi completado. Não, eu acho, nessa comparação do elenco, eu já tive até essa discussão com o Arnaldo aqui sobre o elenco, teve uma época, não, talvez o São Paulo já tenha um elenco parecido com o do Palmeiras, e eu nunca concordei muito com isso, justamente pelo tempo de observação que a gente tem do elenco do Palmeiras e pela reação. É verdade que este ano não reagiu como esperava contra o Botafogo e contra o Flamengo, mas esse elenco, a manutenção desse elenco nos últimos anos, o Palmeiras teve reações que muitas vezes a gente não acreditava que teria, como foi no Brasileirão do ano passado, com a colaboração do Botafogo,
mas o Palmeiras foi o campeão, podia ter sido o Flamengo, podia ter sido o Bragantino, podia ter sido o Grêmio, podia ter sido outros times, e o Palmeiras foi campeão porque reagiu melhor que os outros, assim como reagiu em outros momentos. Então eu acho que o São Paulo, ele tem um elenco com algumas limitações, eu concordo com o Arnaldo, mas a verdade é que pegou um Atlético Mineiro que não passa confiança para ninguém. E eu vi o Atlético Mineiro fazendo um jogo no Morumbi que foi o quê? Praticamente abriu mão da bola, jogou para tentar achar uma oportunidade contra o São Paulo, e para mim, o nome dessa eliminação não é Zubeldia, não é Caleri, não é o chato do Luciano, nem o chato do Rafinha, é o Lucas. O Lucas perdeu a bola do jogo no Morumbi, contra o Galo, e não jogou nada ontem em Belo Horizonte. Foi anulado pelo Atlético Mineiro. Não sei se porque estava cansado da viagem da seleção, não sei, mas o fato é que o Lucas não jogou nada. E hoje o São Paulo é um time organizado, eu acho o trabalho do Zubeldia bom, mas falta alguém que consiga ser o diferente. E a gente tem que acreditar no Lucas, porque o Caleri é goleador, o Luciano é esforçado e o Lucas é o mais diferente, embora eu concorde com o Arnaldo que ele não seja o craque que a gente possa falar, meu Deus, é craque, até por isso eu fui contra a convocação dele para a seleção, até porque o momento dele agora nem é o melhor momento que ele já viveu no São Paulo desde a volta dele. Então, eu acho que o nome dessa eliminação do São Paulo é o do Lucas, e eu acho que o São Paulo deixou a desejar porque o Atlético Mineiro praticamente não quis jogar. O Everson fez cera, o Hulk, como sempre, fez cera, e o Atlético Mineiro jogou na vantagem que conseguiu no Morumbi e jogou na Arena MRV no contra-ataque, praticamente, nas arrancadas do Paulinho e algumas arrancadas do Hulk, quando ele ligava o modo de atropelar todo mundo. Então, eu entendo que não dá para considerar vexame, não é um absurdo o Atlético Mineiro ter eliminado o São Paulo. O São Paulo, sim, tinha limitações, mas eu esperava um pouco mais, porque o São Paulo hoje é um time mais organizado e mais confiável do que o do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tomou sapatada em casa do Palmeiras, tomou sapatada em casa do Flamengo. Então, assim, esse jogo de ontem, eu pensei, se o São Paulo ganhar, não é nada absurdo. Mas o Galo segurou a vantagem que conseguiu no Morumbi, e agora chega com o Vasco, acho que com um ligeiro favoritismo, muito pequeno, porque o Vasco vive um momento bom também. Agora, para mim, o São Paulo deixou sim a desejar, apesar de todas as limitações, porque para mim o trabalho do Zubeldia era bom, aliás, é bom, e poderia ter levado o São Paulo a mais uma final da Copa do Brasil.